Não sei se você reparou, mas essa igreja que nós escolhemos para fazer a imagem, ela é formada de várias pessoas. Isso ali não são tijolos, irmãos. Também não são formiguinhas. São pessoas que se juntam e juntas formam a igreja. Então isso já dá muito sentido para aquilo que nós vamos aprender, para aquilo que nós vamos ministrar juntos como igreja. E o livro que nós vamos usar como literatura de apoio, caso você se interesse em adquirir, é esse livro aqui, cujo título leva esse mesmo nome, Culto Público, a Igreja Reunida como Povo de Deus. É um livro que foi escrito por Matt Dever, ele auxiliou no Ministério 9 Marcas, lá nos Estados Unidos, junto à Igreja Capitol Hill. Então ele ficou 10 anos servindo, faz parte do conjunto editorial da série 9 Marcas, do Ministério 9 Marcas, e escreveu esse livro para ajudar igrejas e ajudar cristãos a entender o que de fato é o culto cristão, o culto ao Senhor. Hoje, irmãos, infelizmente, o sentido do culto tem se perdido. E esse material é muito rico para nos ajudar. Então, esse livro aqui, caso você queira adquirir, você pode, ao final, pedir para mim ali, você diz, pastor, eu quero adquirir 1, 2, 3, quem sabe um para você dar de presente para um irmão que está conhecendo a igreja, ou que você quer trazer, que já caminha com você e talvez você quer abençoar ele. E aí nós vamos fazer o pedido, ok? A gente vai pedir, essa semana ainda eu creio que chega. E aí você pode ter essa literatura de apoio aqui também para te ajudar ao longo dessa série. Ele é um livro curtinho, pequenininho. Isso aqui você lê em 2 dias, bem dedicadinhos, você lê toda essa obra aqui. Tá bom, meu irmão? Então, queria deixar essa recomendação para você. E o nosso objetivo com essa série qual é? Nós vamos aprender todos os aspectos teológicos que envolvem o culto cristão. Só que o nosso maior objetivo não é te encher de informação. Não é encher a sua cabeça de informação. Nosso maior objetivo é te dar conhecimento. E conhecimento bom, conhecimento bíblico. Para quê? Para que você entenda, de maneira simples e clara, 2 questões fundamentais a respeito da igreja e do culto. Primeiro, por que devemos vir à igreja? E segundo, o que devemos fazer quando chegamos aqui? O culto, irmãos, talvez você diga assim, pastor, isso eu já sei. Eu tenho que ir para a igreja para Deus não me castigar. E quando eu chegar na igreja, eu tenho que fechar o meu olho, ter o meu momento com Deus, levantar a minha mão, cantar, ouvir a palavra e depois ir embora. Não, meu irmão, não é nada disso. O verdadeiro culto cristão, ele não se baseia nessas coisas. O culto, ele foi instituído pelo próprio Deus. E se ele foi instituído pelo próprio Deus, não pode ser feito de qualquer maneira. E também não pode ser feito do jeito que eu acho que ele tem que ser. Com base nas minhas ideias, nas minhas estratégias, nas minhas teorias do que é um bom culto. O culto, ele tem um princípio regulador. E o princípio regulador do culto é a palavra de Deus. Aqui estão todas as instruções de como eu e você devemos adorar a Deus e de como eu e você devemos cultuar a Deus como igreja, juntos. Então é nessa jornada que nós vamos se encaminhar e transitar aí ao longo das próximas semanas. Mas, infelizmente, o que tem se visto? Se vê muitas igrejas perdendo o verdadeiro sentido do culto cristão no meio de tantas coisas seculares que estão trazidas para dentro das nossas reuniões. Estratégias de crescimento, experiências sensoriais. Então, a igreja é montada e formatada para que quem chegue a ela tenha uma experiência sensorial com aquele ambiente. E aí a pessoa fica limitada apenas ao sentir um arrepio, apenas ao sentir um toque no seu coração. E se ela não sente, então o culto não foi bom. Hoje o culto não foi bom. Por quê? Não senti um arrepio. Acho que Deus não estava lá. Hoje o culto não foi como eu queria. Por quê? Porque o louvor não tocou no meu coração. As igrejas, infelizmente, têm se tornado experiências sensoriais. É a famosa dopamina, aquilo que te dá uma sensação de prazer. E a igreja não é isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Assim também são trazidas para dentro da igreja técnicas de persuasão na pregação, mensagens antropocêntricas que colocam o homem no centro e não o próprio Deus. E tudo isso é um grande problema, irmãos, porque nos afasta do padrão bíblico. E se existe um problema, nós precisamos resolver, não é verdade? Então, enxergar corretamente o culto cristão da maneira como Deus enxerga o culto é a solução que temos para resolver isso. O culto não pode ser enxergado da maneira que você acha que tem que ser e muito menos da maneira que eu acho que tem que ser. Nessa série nós vamos aprender como Deus enxerga o culto e como devemos cultuar ao Senhor. E por isso que eu estou muito empolgado,
para começar ela. E eu quero encher você de energia também, encher você de empolgação, porque vai ser uma linda jornada pelas Escrituras e a gente vai sair daqui mais edificado, com mais conhecimento bíblico, não apenas informação, conhecimento. E eu tenho certeza que se você aprender o que vai ser ensinado, seu culto nunca mais vai ser o mesmo. E talvez você nunca mais falte a um culto. A não ser que você esteja doente, é claro. Aí não tem como, né? Mas senão você não vai ter mais desculpa para faltar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. O nosso primeiro tema, nosso primeiro sermão é quem se reúne. Acho que está aqui. Não, volta. O que você está no tópico 1, amado? Calma. Eu falei que a gente ia se empolgar junto, mas empolgou demais. Calma. Bota isso. Está aqui o tópico 1, né? Tema 1. Quem se reúne? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios. Glória a Deus. Vamos para Efésios, capítulo 2. Diminui um pouco, Adriel, por favor, do agudo do meu microfone, para evitar a microfonia. Está dando um excessozinho de agudo. Vamos para Efésios 2, no versículo 11 em diante. Achou aí? Se você não achou, acompanha no telão, mas eu queria mesmo que você criasse o hábito de trazer a Bíblia, procurar na sua Bíblia, manusear a sua Bíblia, certo? Vamos lá. Versículo 11 vai nos dizer assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam circuncisão, aquela que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. E de dois povos Ele fez um só. Na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. E nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Olha que texto lindo e maravilhoso que acabamos de ler. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado pelas Escrituras. Obrigado porque o Senhor nos deu o manual de instruções para as nossas vidas e o Senhor deixou expressa, através da Bíblia, a Tua vontade para nós. Nesse momento, continua falando ao nosso coração, revela à nossa mente aquilo que o Senhor tem guardado para nós nessa noite, e que nós possamos sair daqui transformados e diferente de quando chegamos, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Quero começar esse sermão te fazendo uma pergunta. E aí você pode responder só para você mesmo, não precisa responder para mim. Você já parou para pensar quem está reunido aqui hoje na igreja? Quem está reunido aqui? Porque quando nós chegamos para o culto, é comum nós pensarmos a respeito das coisas que vão acontecer durante o culto. A gente pensa, qual vai ser a música que será tocada? Será que eu conheço a música que a banda vai ministrar ou não? 2 músicas aqui eu acho que você não conhecia, mas são músicas lindas, bíblicas, que entraram para o nosso repertório. Outra coisa que talvez você pense é, será que eu conheço a mensagem que vai ser pregada? Que texto será que o pastor vai usar? Quem será que vai estar lá ministrando no culto de hoje? Coisas normais, irmãos, que a gente pensa quando chega no culto. Só que poucas vezes nós paramos para pensar e refletir sobre um outro aspecto que é muito mais importante do que esse. Que é o quê? Quem somos nós quando estamos aqui reunidos?
nesse lugar, nesse galpão como igreja? Quem somos nós? E essa é uma pergunta muito importante para nós respondermos, pois para entender o que é o culto cristão, nós precisamos começar entendendo quem participa dele. Não tem como a gente entender a completude do que é o culto cristão sem a gente começar pelo início de tudo, que é quem participa do culto. A igreja, irmãos, ela não é simplesmente um ajuntamento de pessoas com gostos parecidos ou que têm a mesma fé como crença pessoal. Não, não. A igreja é muito mais do que isso. A igreja, ela é, antes de falarmos sobre o que fazemos no culto ou como devemos adorar, nós precisamos olhar para a base que forma tudo isso, que é quem somos como igreja. Definindo isso, entendendo a nossa identidade, nós vamos conseguir definir a nossa prática de culto. Sem entendermos quem somos, não vamos entender por que fazemos ou o que devemos fazer enquanto igreja. Então, irmãos, por exemplo, eu não sei como é na sua casa, mas lá na minha, onde mora eu, a dona Fran e o seu Arthurzinho, um dos momentos mais legais e importantes do nosso dia, com certeza é a hora do almoço. Não porque a Fran faz uma comida boa, não só por isso, mas porque é nesse momento, irmãos, que nós largamos tudo que nós estamos fazendo, sentamos como família ao redor da mesa e ali damos o máximo de atenção um para o outro possível. A gente larga tudo, irmãos, para estar juntos naquele momento em família. E nessa hora do almoço é que nós contamos as melhores piadas, ou talvez as piores, né? Dependendo de quem ouve e de quem está contando. Vai depender da sua interpretação. Nós contamos as melhores piadas, nós damos as risadas mais espontâneas, nós cantamos músicas que inventamos na hora um para o outro, improvisamos letra, a gente às vezes levanta e dança junto, é o nosso momento como família. É naquele momento que a gente faz as coisas que são da identidade. A gente não faz isso porque a gente acha que está no circo, não por isso. Mas a gente faz porque essa é a nossa essência, a nossa identidade como família. É quem nós somos lá em casa. Tem famílias que são um pouco mais sérias, tem famílias que são um pouco mais firmes. Nós não, nós em casa, nós somos muito extravagantes, eu acho que é a palavra correta. Então a gente se diverte, a gente ri junto, a gente faz bobiça junto. É quem nós somos, é a nossa identidade familiar. E quem somos como família molda o que fazemos juntos. Guarda isso no seu coração. Quem somos como família molda o que fazemos juntos. Porque assim também é a igreja, irmãos. O culto, ele nada mais é do que uma refeição espiritual em família, onde nós fazemos aqui diretamente, o que nós fazemos aqui nasce diretamente de quem nós somos em Deus. A nossa identidade como família molda aquilo que fazemos como igreja. Por isso que antes de falarmos sobre as práticas do culto, nós vamos precisar entender quem se reúne para o culto. Amém? E vamos então ver o que o texto de Efésios 2 nos ensina. Agora sim, Adriel, tópico 1, por favor. O tópico 1, ele vai nos dizer o seguinte: quem nós éramos? Olha o que diz o versículo 11 e 12. Ele vai dizer assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo aqui ele começa dizendo algo muito precioso. Ele diz que nós éramos gentios, e gentios com o, não gentios de gentileza, mas gentios com o, de que éramos um povo que não pertencia à nação de Israel. Não éramos da nação de Israel, o povo de Israel. Ele também diz que nós estávamos sem Cristo, que nós estávamos separados da comunidade de Deus e que nós não tínhamos parte na aliança da promessa, porque nós não tínhamos Deus. Esse éramos nós, pessoas sem família, andarilhos vagando por esse mundo, sem nenhuma esperança. Assim era o nosso retrato. Amém? Você entendeu? Agora, algo aconteceu, algo mudou. E o que mudou? Tópico 2. Pode projetar para nós, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo.
Olha que lindo, irmãos. Antes eu e você estávamos afastados de Deus, mas algo nos aproximou. Nós fomos aproximados do Senhor por meio do sangue de Cristo. Fomos aproximados pelo nosso próprio esforço? Não. Fomos aproximados de Deus por nossos méritos, porque somos bons crentes? Frequentamos o culto toda semana? Não. Fomos aproximados de Deus por nossas obras de bondade, caridade? Também não. Irmãos, nós fomos aproximados de Deus pelo precioso e maravilhoso sangue de Cristo Jesus. Isso nos mostra que o homem não tem influência alguma e nem mérito nenhum na obra da salvação. A salvação, irmãos, não é obra nossa, não é por esforço nosso, não é por merecimento nosso, porque se fosse, todos nós estaríamos condenados. Ninguém aqui é bom o suficiente para ser salvo. Mas a salvação, ela é única e exclusivamente um ato soberano e unilateral de Deus, que foi consumada na cruz através de Cristo Jesus. Essa é a nossa doutrina da eleição incondicional, irmãos. A Bíblia nos diz em Efésios 2, mesmo capítulo que estamos, só que no versículo 8 e 9, o quê? Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, não mediante o seu esforço, não mediante o seu bom desempenho como crente, não. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? O que vem de Deus? A salvação, a graça e a fé que nos salva. Esses 3 pontos não são mérito nosso, é única e exclusivamente Deus agindo em nós. Um ato unilateral dele, onde eu e você não temos participação alguma. E o versículo 9 ainda vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se você tinha alguma dúvida de que você pode se esforçar e fazer alguma coisa para ser salvo por Deus, esse entendimento tem que cair por terra hoje. Porque a Bíblia está te dizendo que não é por obras, irmãos. Não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, é pela graça e pela fé. E isso não vem de você, vem de Deus. E vem de Deus consumado em Cristo Jesus. Amém? Então, foi Cristo que mudou a nossa situação de separados de Deus para salvos nele. Cristo mudou a nossa situação de condenados eternos para eternamente salvos. Ele nos salvou, ele nos aproximou de Deus e por causa disso, agora novamente nós temos a paz com Deus. É isso que diz no versículo 14. Ele é a nossa paz. Por meio de Cristo, agora temos paz com Deus. A ira de Deus, irmãos, e viria sobre nós. A ira do Senhor era como um míssil destinado para cada um de nós. Mas Cristo se colocou no nosso lugar, naquela cruz. E toda a ira de Deus foi direcionada para Ele. Por causa disso, por meio de Cristo, agora nós temos a paz. Ele é a nossa paz. Ele é. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? E dali em diante, do versículo 14 para frente, Paulo ele vai seguir mostrando como que Deus fez isso em Cristo Jesus. Ele vai dizer que na sua carne, ele derrubou a parede da inimizade, ele reconciliou 2 povos, gentios e judeus, em um só corpo por meio da cruz. Por meio dele, agora nós temos acesso ao Pai novamente. Glória a Deus. Então, quem somos agora? Agora chegamos ao tópico 3. Quem somos agora? Vamos ver a sequência, a consequência espiritual que a reconciliação da cruz nos trouxe. Diz assim o versículo 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia, meu irmão. Por meio de Cristo Jesus, por meio do que Ele fez na cruz, na sua carne moída no madeiro, como diz aqui, através da sua entrega, do seu sacrifício, agora eu e você temos um lugar na família de Deus. Eu e você não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, não somos mais pessoas vagando sem esperança por esse mundo, não. Eu e você, por meio de Cristo Jesus, temos um lugar na família de Deus e podemos nos sentar na mesa do Pai. Irmãos, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. O sacrifício de Jesus nos diz que não somos estrangeiros, mas somos membros da família de Deus. E você lembra que no versículo 12 nós tínhamos um problema?
Estávamos separados da comunidade de Deus e éramos estranhos às promessas da aliança. Aí, agora, a aliança da promessa, perdão. Aí agora, por meio de Cristo Jesus, nós fomos incluídos na comunidade de Deus e finalmente temos parte na aliança da sua promessa. E dito tudo isso, agora que você entendeu essa trajetória, essa evolução familiar de Deus, de como Ele te resgatou, por que Ele te resgatou, resta então a resposta para a nossa pergunta de antes. Quem se reúne para o culto? Afinal de contas, quem se reúne para o culto? Bom, quem se reúne para o culto é a família de Deus. Quem se reúne, irmãos, é a família de Deus, formada por um povo redimido, que foi salvo e reconciliado com Ele e com o próximo, por meio da cruz de Cristo. E tudo isso para viver em comunhão, edificar uns aos outros e amar uns aos outros em amor. E juntos prestarmos a verdadeira adoração a Deus até que Jesus volte. Esse é o povo que se reúne no culto. Esse é o povo que vem para o dia do Senhor. Esses somos nós, irmãos, a família de Deus, um povo que foi salvo, reconciliado com Ele, reaproximado de Deus, para isso aqui, para esse momento, para esse instante, essa nossa reunião em família, esse nosso momento juntos à mesa do Pai. Por isso que cultuar é essencialmente algo plural e não individual. Você nunca vai poder dizer que você é igreja sozinho. Isso não existe, isso é antibíblico, isso é heresia. Porque Deus não idealizou o culto para ser feito sozinho. Deus, Ele idealizou o culto para ser realizado de maneira comunitária e familiar. Se você hoje mora aqui sozinho, você não tem sua família na igreja, sua família natural, mas você tem agora uma família espiritual. Quando a gente fala que o culto ele é familiar, não é que você só pode vir se você estiver com seu pai, sua mãe, seu filho, enfim, mas é um culto familiar porque nós, como família de Deus, nos reunimos ao redor da mesa do Pai. Esse é o princípio do culto cristão. Quem se reúne é a família de Deus. Por isso que não existe eu sou a igreja. O certo é nós somos a igreja. Igreja não é singular, igreja é plural. Deus reuniu para si, por meio de Jesus, pessoas de todos os povos, tribos, línguas, nações, raças, e através delas ele formou a sua família, e a família de Deus agora forma a sua igreja. Você conseguiu entender? Quem somos nós no culto? Quem somos nós quando estamos aqui? Somos a família de Deus, reunida. Você faz parte da família de Deus quando está fora daqui. Mas quando você vem para cá, você está se reunindo com o restante da sua família, irmãos. Então essa pessoa que está do seu lado não é só seu amigo de igreja. Não é só alguém que você vê final de semana e você diz assim, eu conheço fulano, se chama tal. Não, irmãos. Essa pessoa que está aí com você, do seu lado ou próxima a você, ou longe também, ela é parte da família de Deus assim como você é. E se ela é parte da família de Deus assim como você, então significa que ela é o quê? Seu irmão. Por isso que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Já parou para pensar nisso? Por que a gente diz, ô irmão, ô meu irmão, minha irmã? Não é porque a gente é maloqueiro, e aí irmão, pode pá. Não, nós chamamos uns aos outros de irmãos porque somos família de Deus. Então quando você chamar alguém de irmão, perceba o significado espiritual disso que você está falando. Você está dizendo, eu tenho parte com você na família de Deus. Você é meu irmão na fé, você é minha irmã na fé. Esse sentimento de família, irmãos, precisa estar vivo dentro de nós. Precisa estar pulsando dentro de nós, para que o culto não se torne uma programação dispensável da nossa semana. O culto não é dispensável, o culto ele é fundamental para todo cristão. Ele não é uma opção que nós escolhemos quando não tem mais nada interessante para fazer no domingo à noite. Ou quando eu não estou cansado demais para ir para a igreja. Não, o culto ele é indispensável, fundamental, porque é o nosso encontro como família de Deus. Então quando você vem para cá, você vem encontrar o restante da sua família. Você pode passar a semana toda com a sua família natural, mas no final de semana, no domingo, o dia do Senhor, você tem um encontro marcado com a sua família espiritual, ao redor da mesa do Pai.
Por que que você tem esse encontro? Porque o Pai te chama para esse encontro. Nós vamos ver nas próximas mensagens por que devemos cultuar. Deus nos chama através da sua palavra, mas já fica com isso no seu coração. Você vem para cá, não porque seu irmão te ligou, não porque, eu lembrei que eu estou devendo um favor para o ciclano ou eu tenho que entregar tal coisa para ele. Não, você vem para a igreja, você vem para o culto porque o seu Pai marcou esse encontro com você. E quando a minha mãe me chama para alguma coisa na casa dela, principalmente almoço, janta, eu não falto de jeito nenhum. Hoje ela furou comigo. Hoje ela não fez almoço. Eu vou dizer aqui para vocês, vou expor o pecado dela. Mas quando ela marca almoço, irmão, não tem como faltar na casa da família. Israel, que seu pai e sua mãe marcam almoço, você não falta, irmão. Não tem como faltar. O culto é a mesma coisa. É o nosso encontro familiar. O nosso Pai, que é Deus, nos chama para esse momento ao redor da mesa. Amém, meu irmão? Amém. O dia que sentamos à mesa do Pai, reunidos com toda a nossa família da fé, para cultuarmos juntos a presença de Deus e desfrutar do alimento espiritual que Ele colocou na mesa à nossa disposição. Esse é o dia do Senhor. Esse é o culto público, o culto cristão. Quem se reúne para o culto público? A família de Deus. Guarda isso no seu coração. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quero chamar a equipe de louvor aqui em cima comigo. Pode vir aqui. Eita, saiu alto. Às vezes eu esqueço desse microfonezinho aqui. A equipe de louvor, cadê? Tá vindo? Então tá bom. Não me deixa sozinho. Agora você entendeu quem você é? Você é parte da família de Deus. Você se reúne não porque você, não tenho mais nada para fazer, ou porque eu acho legal a igreja, porque a igreja tem parede preta, a igreja tem luzinha bonita amarela. Não, irmãos. Você se reúne com a igreja porque você foi chamado para isso, você foi salvo para esse dia. Nós, como cristãos, fomos salvos para o dia do Senhor, para o compromisso com o Pai. Se um dia não tiver mais luzes amarelas, não tiver mais LEDs coloridos, não tiver mais microfone para pregar, se nós só tivermos um caixote de madeira, a nossa voz e a nossa Bíblia para pregar e nos reunirmos como igreja, vamos continuar fazendo até que Jesus volte. Porque isso é um compromisso espiritual que temos com o Senhor. E família, irmãos, se somos família, família se reúne, família celebra junto, família compartilha vida um com o outro. Não por obrigação, mas por identidade, por essência. Quem somos como família vai determinar o que fazemos quando estamos juntos. Só que esse é o assunto para a mensagem seguinte. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Quando chegar o dia do culto, o dia do Senhor, reúna-se com alegria e com propósito. Reúna-se como quem sabe que pertence a um lugar. Eu pertenço à família de Deus e vou para a igreja me encontrar com ela. Amém, meus irmãos? Quero orar com você nesse instante. Feche seus olhos.